Olá, amigos. Esse é o vídeo do projeto piloto de correção de atividades de matemática básica. Vamos iniciar com a correção de 3 questões de fração. Antes de iniciar a resolução, vamos fazer uma pequena recapitulação do que significa fração. Observe que coloquei essas 3 palavras que são sinônimas na matemática. Fração é igual a razão, que é igual a divisão. O importante de se fazer esse comentário é para sabermos que, quando eu procuro a fração de um número, se eu procuro, por exemplo, 2/5 de 30, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é uma multiplicação da fração pelo número inteiro. Ficaria, então, 2/5 vezes 30. Observem que agora, na multiplicação de fração por número inteiro, nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador, que no caso é o número oculto, o 1. Mas, como trata-se de um 1, eu posso, ao invés de primeiro multiplicar, eu posso, antes de tudo, dividir, o que se torna mais fácil no meu raciocínio. Então, nós vamos ficar 2 vezes 30 dividido por 5, que é 6. 2 vezes 6 é 12. Então, 2/5 de 30 é igual a 12. Dito isso, vamos para as questões. A primeira questão fala, conforme vocês veem na tela: observe as diversas divisões em partes iguais. Cada linha tem uma quantidade de partes pintadas. Coloque os valores nos espaços vazios. Observe que nas 5 linhas dessa tabela, nós temos sempre o mesmo valor total. Como na primeira linha ela está dividida em 2 partes, a primeira parte é 30, consequentemente a segunda parte também é 30, porque são partes iguais. Na segunda linha, como o número é 15 e está dividido em 4 partes, equivale aos 60. Na terceira linha, nós temos o número 12, então são 5 partes de 12. Na quarta linha, nós temos 5 partes de 10. Aliás, 6 partes de 10. E na última linha, nós temos 10 partes de 6. Cada uma está rachurada conforme a questão passa a pedir na letra A. Que número em cada linha foi dividido em partes iguais? Então, logicamente, já chegamos à conclusão, a partir do início, que o número é 60. Na letra B, quantas partes foram pintadas na primeira linha? Na primeira linha, nós observamos uma única parte pintada. Então, a resposta da letra B é uma parte. Mas ele pergunta, qual fração representa? Então, que fração é essa? Essa uma parte de 2 representa justamente a metade, que é 1/2. Letra C. Quantas partes foram pintadas na segunda linha? Na segunda linha, letra C, nós observamos que 3 partes foram pintadas e ele pede em seguida qual fração representa. Então, 3 partes de 4. 3 partes de 4, então dá 3/4. Essa é a fração que representa a segunda linha. Ele pede, escreva essa fração por extenso. Então, escrevendo por extenso, nós teremos 3/4. Vamos para a letra D. Complete os valores. 1/2 de 60 é... Bom, 1/2 de 60 é igual a metade de 60, que é 30. Depois ele pergunta 1/4 de 60. 1/4 de 60 é 60 dividido por 4, que vai dar 15. Observem que ele está se referindo a cada linha da tabela. Depois ele pede 3/4 de 60. 3/4 de 60. Como nós já sabemos que 1/4 equivale a 15, então 3/4 de 60 é 3 vezes o 15, que dá 45. Depois ele pede 2/5 de 60. 2/5 de 60. Quando nós temos o 60 dividido por 5, nós temos o 12, que vezes 2 vai dar 24.
Depois, 4/6 de 60. Então, ele pede 4/6 de 60. 4/6 de 60 é 60 dividido por 6, que dá 10. 10 vezes 4 dá 40. Depois nós temos 2/6 de 60. 2/6 de 60. 2/6 de 60, seguindo o mesmo raciocínio, 60 dividido por 6 dá 10, vezes 2, nós vamos ter 20. 8/10 de 60. Então, ele quer aqui 8/10 de 60. 8/10 de 60, vamos só afastar o papel um pouco para cima. 8/10 de 60, nós vamos pegar o 60 por 10, que dá 6. 6 vezes 8 vai dar 48. Por fim, 2/10 de 60. 2/10 de 60. Então, 60 por 10 dá 6. Vezes 2, nós temos 12. Assim, nós temos respondido até a letra D. E temos uma última. Escreva na linha todos os divisores de 60. Então, ele pede todos os divisores de 60. Divisores de um número são os números que, como o nome diz, dividem aquele número. Então, os divisores de 60, posso dividir o 60 por 1, eu posso dividir o 60 por 2, posso dividir por 3, posso dividir por 4, posso dividir por 5, posso dividir por 6. A partir daqui, nós vamos começar a fazer o inverso. 60 dividido por 1 dá 60, 60 por 2 dá 30, 60 por 3 dá 20, 60 por 4 dá 15, 60 por 5 dá 12, 60 por 6 dá 10. Então, esses são os divisores de 60. Vamos então à segunda questão, bem elementar. Se dividirmos uma torta em 5 partes iguais e comermos 3 pedaços, teremos, letra A, que fração foi comida? Lembrando que se dividirmos qualquer elemento em 5 partes iguais, cada parte dessa será 1/5. Ele diz que foram comidas 3 partes, então foram comidas 3 partes de 5. A fração, então, é 3/5. A letra B pergunta quantas partes ou que fração não foi comida? 2/5 é a resposta, porque se tínhamos 5 e comemos 3, logicamente que sobraram 2. Essa foi a segunda questão. Vamos agora à terceira e última questão deste nosso vídeo. Numa escola com 200 alunos, 3/5 são meninas. Vamos então à letra A. Quantas meninas há? Ora, se ele me disse que 3/5 são meninas numa escola que tem 200, estamos querendo a resposta de 3/5 de 200. Como vimos anteriormente, é o mesmo que multiplicar 3/5 vezes 200. Por praticidade, vamos dividir para depois multiplicar. Então, conservo 3 vezes 200 dividido por 5 dá 40. 3 vezes 40, 120. Esse é a resposta, ou esse é o número de meninas. A letra B pergunta quantos meninos há? Obviamente que se tem 120 meninas, são 80 meninos. Mas vamos fazer o cálculo tal como a questão sugere. Então, se são 3/5 meninas, 2/5 são meninos. Então, vamos procurar 2/5 de 200. Analogamente, 2/5 vezes 200 vai ser igual a 2 vezes 40, que vai dar 80. Fechando assim aquilo que já havíamos falado. A letra C pede para fazer o cálculo de 1/5 de 200. Fazendo já direto, nós vamos ter, aqui sim, como é multiplicação por 1, elemento neutro da multiplicação, eu posso fazer 1 vezes 200 é 200, dividido por 5 dá 40. Letra D, 4/5 de 200. 4/5 vezes 200 vai ser 4 vezes o 200 dividido por 5, que já sabemos que é 40. 4 vezes 40 dá 160.
Ficamos assim concluído o nosso primeiro vídeo, que é um vídeo piloto. Até mais, um grande abraço.